Talvez você não esteja vivendo a realidade, e sim uma interpretação dela. Você esquece o seu celular em algum lugar da casa por algumas horas e não se dá conta. E quando você o encontra de novo, você percebe que teve uma chamada não atendida de uma pessoa muito importante para você. Imediatamente você começa a processar algumas coisas na sua cabeça, como será que ela ficou chateada? Será que ela está pensando que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que ela está achando que eu estou estranho com ela? E por mais que você, no fundo, saiba que foi apenas uma chamada não atendida porque você não estava com o celular próximo, você começa realmente a processar essas informações como se elas fossem realidade. E talvez esse seja um dos hábitos mais perigosos da mente humana, transformar interpretações em realidade. Eu parei para pensar nisso esses dias e é absolutamente estranho como a mente humana consegue se ocupar desses espaços vazios de uma forma que uma coisa tão simples quanto não atendi o celular porque o celular estava em algum lugar que eu não escutei ele tocar se torna uma preocupação gigantesca. A gente transforma isso num monstro e começa a criar narrativas para lidar com uma situação que seria tão fácil de resolver apenas dizendo a verdade. O celular estava em cima da mesa, o celular estava lá embaixo, o celular estava lá fora e eu não escutei ele tocar. Porque a gente se preocupa com uma atitude que a pessoa talvez nem esteja tendo e começa a criar essas narrativas e começa a tratar isso de uma forma complicada que acaba levando a gente a caminhos que não precisavam ser levados e acabam muitas vezes causando discórdias, causando brigas desnecessárias. Vamos usar esse exemplo do celular, né? A pessoa liga para você e você não atende. E aí você começa a pensar, porra, será que ela ficou chateada? Será que ela está achando que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E aí você já vai criando um enredo. Pô, será que ela pediu para alguém ver se eu estou em casa? Será que ela pediu para ver se eu estava fazendo tal coisa? E tudo isso está na sua cabeça, nada disso realmente aconteceu, sabe? E aí você começa a construir uma narrativa de resposta e começa a construir uma coisa na sua cabeça, transformando isso que você está imaginando em realidade, a ponto de, na hora de ter uma conversa sobre o assunto, a pessoa te pergunta, poxa, eu te liguei e você não atendeu. Você já vem com uma resposta na defensiva, num contra-ataque, que acaba causando uma briga, e a pessoa fala, não, mas eu só queria saber por que você não me atendeu. Por que você está se justificando? Por que você está trazendo tudo isso? E muitas vezes você inventa uma história que não tem pé nem cabeça e aí acaba caindo numa mentira que a pessoa eventualmente descobre e aí sim vai ficar com alguma coisa, né, com uma pulga atrás da orelha, porque você inventou uma história. Quando era tão simples dizer, eu não sabia onde estava o celular, ele tocou e eu não escutei. Eu acho estranho como a nossa mente tem dificuldade de simplesmente aceitar um fato simples, porque a realidade era pequena, mas a mente parece precisar completar o resto de uma história. E quase nunca ela completa de forma neutra. Ela cria rejeição, constrangimento, julgamento, abandono, catástrofe. E talvez isso explique porque tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente. O fato é que isso não é nenhuma doença, não é nenhum problema seu ou de alguém específico. Isso é uma coisa que acontece com as pessoas e eu não estou aqui para dizer por que isso acontece ou não, mas para a gente começar a ter consciência disso, de que a mente é capaz de criar várias narrativas para fazer a gente acreditar que realmente aquilo está acontecendo, quando na verdade é só uma paranoia nossa, é só uma coisa que no fundo não existe, sabe? Isso explica muito porque muitas pessoas vivem cansadas emocionalmente o tempo todo e porque que estão sempre na defensiva o tempo todo, sabe? Eu acho que chega uma hora que é bom a gente começar a ter atitudes conscientes de acordo com aquilo que realmente está acontecendo. Em determinado momento, sem a gente perceber, a gente está respondendo a narrativas fictícias e que talvez seja o maior problema, porque aí você começa a se justificar demais, você começa a responder coisas que não precisavam de tanto detalhe, que não precisava de tantas coisas, que na verdade são fictícias. E isso vai fazendo você acabar se enrolando com uma resposta que poderia ter sido muito simples. Vira aquela necessidade de explicar demais, se alongar demais numa justificativa que talvez a pessoa nem tenha te pedido. E aí ela mesma começa a se questionar, mas por que ele está se explicando tanto? Por que isso está acontecendo? Por que ele está falando tanto sobre esse assunto? Quando de repente
na cabeça da pessoa nem foi um problema e você acaba transformando isso num problema. É como se você se explicasse tanto que aquilo acaba gerando uma tensão na outra pessoa, que aí sim ela também começa a agir da mesma forma que você e começa a criar histórias e narrativas na cabeça dela que vão se tornando realidade na cabeça dela, e isso vira uma bola de neve, você não consegue mais sair disso e acaba virando uma briga, um desentendimento extremamente desnecessário. Eu comecei a pensar nisso depois de algumas vezes acontecer isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito relapsa com o celular, Pra você ter uma ideia, o meu celular vive no silencioso, porque eu não gosto desse imediatismo, sabe? Da gente ter que responder na hora, da gente ter que estar sempre disponível, e isso me criou essa birra com o negócio que eu deixo ele no silencioso. E isso volta e meia acaba acontecendo exatamente isso que eu tô falando, de eu chegar e ter, depois de 4 horas, uma mensagem de uma pessoa ter me ligado, ou ela ter perguntado uma coisa, e eu demorar para responder uma coisa simples, e aí eu começo a querer criar justificativas do porquê que eu não respondi, do porquê que eu tô respondendo 4 horas depois uma mensagem de você quer pão da padaria? Ou você precisa de alguma coisa do supermercado? E quando, sabe, simplesmente eu não estava com o celular na minha frente, ou ele estava no silencioso e eu não vi, e aí eu fico pensando o que eu vou responder, quando era simples, dizer, desculpa, eu não vi sua mensagem, não sei se dá tempo ainda, mas se você ainda estiver no mercado, pode trazer tal coisa, ou desculpa, só não vi sua mensagem na hora que você mandou. E é uma coisa que eu tenho tentado me policiar, porque conscientemente eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, mas o meu inconsciente interpreta o fato de eu não ter atendido aquela pessoa naquele exato momento como alguma coisa errada. E isso, claro, é um problema meu que eu preciso tratar, e por isso que eu estou trazendo isso para vocês, mas porque deve acontecer com muita gente. Talvez maturidade emocional tenha relação com perceber isso. Nem tudo que a mente produz merece confiança imediata. Nem toda sensação é um aviso, nem toda ansiedade é uma intuição. Às vezes, é só medo tentando preencher espaços vazios. E talvez muitas decisões impulsivas da nossa vida tenham nascido exatamente disso, de interpretações que pareciam reais, mas nunca foram verificadas na realidade. Outras coisas que eu me pego muitas vezes, acometido pela mente, assim, é a confusão de ansiedade ou medo com intuição. Às vezes a gente está para fazer alguma coisa, por exemplo, vou pegar a estrada e está chovendo, e aí você confunde o medo, de pegar, vou dirigir a Kombi com essa chuva, isso dá um certo medo, o freio da Kombi não funciona como um carro convencional e tal, e aí você começa a interpretar isso como uma intuição, olha, melhor você não ir, sabe? E a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, por mais que era só você ter mais prudência, ter mais cuidado, mas seguir adiante, seguir com os planos. Então, eu acho que um dos grandes sinais de maturidade emocional é justamente você perceber quando você está sendo enganado pela sua mente, seja por ansiedade, seja por medo, por insegurança, e quando é realmente o que vai acontecer, se é uma intuição ou se é um pensamento que realmente cabe para aquela situação. Muitas vezes as decisões mais impulsivas que a gente tomou na nossa vida foi justamente por invasões dessas situações criadas pela nossa mente. Às vezes a gente terminou um relacionamento por criar uma história mirabolante na nossa cabeça que de fato nunca existiu. Às vezes a gente arruma uma encrenca no nosso trabalho achando que a pessoa está fazendo certas coisas por trás, que na verdade é tudo invenção da nossa cabeça. Às vezes uma briga familiar acontece porque você acha que alguém está falando de você pelas costas quando na verdade não está. E a mente é capaz de fazer essa história se tornar tão verdadeira que a gente de fato acredita, sabe? A gente começa a acreditar piamente que isso está acontecendo. Graças a Deus isso não são coisas que acontecem corriqueiramente comigo. A minha questão é mais esse ponto da insegurança do que a pessoa vai achar do que eu deixei de fazer, sabe? E isso é uma coisa que eu venho tratando, isso diz muito em relação àquilo de falar não, falar não para as pessoas quando a gente realmente precisa falar não. Eu já melhorei bastante nesse quesito, mas a gente ainda precisa se policiar até para não ser um não exagerado, quando a gente começa a falar não demais, que isso também é uma insegurança, acaba criando uma blindagem na nossa vida por causa disso. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja aprender a voltar para os fatos, voltar para o que realmente aconteceu, sem completar os espaços vazios com medo, porque às vezes a realidade era simples,
até a nossa mente decidir transformá-la em outra coisa. Agora me diga, quantas vezes você sofreu por algo que nunca realmente aconteceu fora da sua cabeça?